No Ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Neste programa vamos conversar com Cláudia Cirré, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisadora de temas como consumo, tecnologia e finanças. Clarice Pimental Paulon, doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. O tema do programa de hoje são as mudanças no hábito de consumo durante a pandemia. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 61% das pessoas que já compraram por meios digitais afirmam ter aumentado o número de compras online durante a quarentena. De que forma os hábitos de consumo do brasileiro estão mudando neste momento? Essas mudanças vão permanecer no período pós-pandemia? Quais podem ser os impactos psicológicos dessas transformações? Contamos também com a participação de Eleutério Gevani, direto de Nova York, com as notícias da Rádio ONU. Também a participação de Isabela Alves, que traz as matérias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. E, claro, com a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Cláudia, Clarice. E bom dia também você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Frank, antes de entrarmos no tema do programa, semana quente em Brasília. O que você espera? Começa o fim do governo Bolsonaro? Olha, tá fervendo, né? Como diz, a semana está quente e a tendência é esquentar mais ainda, né? Nós temos aí a saída do ministro da Educação, a prisão do Queiroz, né? E essa prisão do Queiroz, essa bomba vai estourar diretamente no colo do presidente da família presidencial. Então é aguardar a sequência dos próximos capítulos dessa novela que já está meio quase que interminável, não, Joel? Bom dia, Cláudia. Seja bem-vinda. Observatório, no Observatório da Brasil Atual. Bom dia, Cláudia, Joel. como é que você está vendo essas transformações de hábito no consumo do brasileiro? Então, eu acredito que a gente, de fato, está num momento de mudanças importantes, mudanças que dizem respeito a outras maneiras de adquirir os bens. Contudo, é necessário pontuar que essas mudanças não chegam da mesma maneira para todos os brasileiros, né? Por um lado, a gente tem brasileiros que ganham suficientemente bem, que estão formalmente empregados e que já consumiam pela internet e, por sua vez, passaram a consumir ainda mais devido às condições que a gente está sujeito agora na pandemia. Mas, por outro lado, a gente tem uma grande parcela da população que vivia na informalidade, que dependia de maneira extremamente forte do seu trabalho, né, do comércio popular e todas essas outras atividades que requerem um contato físico, a prestação de serviços, né, digamos assim. E essas pessoas muitas vezes se afetaram economicamente, tanto porque perderam emprego, tanto porque não estão podendo trabalhar, não estão podendo exercer suas atividades, e essas pessoas já eram, de alguma forma, aleijadas, afastadas do consumo via internet. Então, é preciso pontuar um pouco essa questão, porque nem todos estão consumindo mais. Há uma grande parcela da população que perdeu a renda, e essa parcela não está consumindo, na verdade, está com dificuldades de consumir. Então, acho que a gente tem que olhar para esses dois momentos, para essas duas realidades do nosso país. Isso é muito importante para a gente olhar a realidade brasileira, né? E aí, essa população que você está se referindo, quase 50, 60 milhões de brasileiros, né? Estão marginalizados do processo economicamente ativo, né? Do processo economicamente ativo. Ô, Clarice, essas mudanças de hábito, elas vieram para ficar, elas são produtos de um isolamento social coercitivo. Que impacto psicológico pode se dar na pessoa se não é pela vontade dela que essa mudança está acontecendo? Bom, boa tarde, Joel, Franklin e Cláudia. Seja bem-vinda ao Na Brasil Atual. Muito bom estar aqui com vocês. Eu
eu acho que isso que a Cláudia diz do acesso, né, não ser igual, e da forma como as pessoas têm consumido serviços também, né, não só produtos, mas os serviços online de uma maneira também desigual na nossa sociedade, causa impactos, né? Eu acho que o consumo pela internet ele já acontecia, ele só foi muito acentuado nesse momento, e eu acho que, de alguma forma, a gente precisa pensar que psicologicamente, eu não sei até que ponto isso se sustenta como igual, dado que, por exemplo, a gente viu aí com a catastrófica abertura do comércio já, né, atualmente aqui em São Paulo, as pessoas indo aos shoppings desesperadas, como se a gente estivesse, né, em época de Natal ou alguma fake Friday qualquer que a gente criou aqui no Brasil, né? Então, assim, acho que não a sensação de consumo é diferente, né? A sensação de consumir na internet, a sensação de consumir presencialmente traz impactos diferentes para as pessoas. Então, imagino que, por mais que esteja acentuado o consumo pela internet agora, não sei se é algo que se mantém com a mesma intensidade. Você pensa assim também, Cláudia? Exato, penso de uma maneira muito semelhante. Eu gostaria até de pontuar essa questão do shopping como um espaço de sociabilidade, o shopping como, né, a experiência, porque o que o shopping oferece, né? A experiência, o flanar, você está ali naquele ambiente, você está vendo várias lojas, talvez você consuma uma ou duas coisas, mas você está rodeado num ambiente de consumo. E isso ninguém tira, nenhuma experiência online vai substituir esse tipo de coisa. E as pessoas muitas vezes buscam isso, né? Eu pude ler alguns depoimentos de pessoas que resolveram ir a shoppings nesse momento, e muitos deles diziam respeito a eu quero passear, eu tô cansada de ficar em casa. Eu já vou ali e já resolvo. Então, tem uma parte mais utilitária das pessoas que foram até os shoppings, mas também tem uma parte muito forte da experiência que é estar naquele ambiente, né? E isso é claramente um sintoma da nossa sociedade de consumo, a forma como nossa sociabilidade foi educada para ocorrer nesses espaços, principalmente aqui em São Paulo. E aí eu acho que isso sim pode ter muitos impactos num curto prazo, no pós-pandemia, porque as pessoas também, algumas, né, se algumas vão continuar invadindo os shoppings, outras talvez comecem a repensar o acesso a esses espaços fechados para consumo. Então, acho que tem essas duas questões. Essa é a questão importante que ela está colocando, Clarice, nos espaços fechados. O que ocasiona o isolamento para a pessoa? Que consequências psicológicas traz o fato de você ter que permanecer em casa para preservar sua vida, né, e não contrair uma doença que pode ser letal? A pessoa hoje, ela aceita a necessidade de ir para a rua, exatamente como a Cláudia está falando, não só para consumir, mas para se inteirar socialmente, né? Esse isolamento ocasiona que tipo de reação psicológica? Olha, o que eu tenho escutado e percebido é que existe uma intensificação do que a gente poderia chamar psicopatologicamente da paranoia, né? As pessoas ficam mais paranoicas porque elas estão mais preocupadas com um agente invisível sobre a vida delas, né? Então, essa coisa, por exemplo, né, de lavar constantemente as mãos e do manuseio dos alimentos, do manuseio das compras. As pessoas que estão, de fato, por exemplo, conseguindo seguir o isolamento social de uma maneira bem mais rigorosa, vamos dizer assim, tem sofrido um pouco uma dificuldade muito grande, inclusive de ver as pessoas indo aos shoppings achando isso um pouco absurdo, assim, começam a ter ataques de ansiedade por conta de pensar que as pessoas estão em ambientes fechados e podem ser contaminadas, então existe uma intensificação dessa sensação de contágio e de ansiedades. E aquelas pessoas que perderam o emprego, estão lutando pela sua sobrevivência nesse instante? Que impactos tem? O isolamento trouxe a elas um drama terrível, né? E
uma necessidade de não só de buscar o alimento, o almoço, para conseguir o jantar, né? Vender o almoço para conseguir o jantar. Como é que fica essa criatura humana do ponto de vista psicológico? E que não está nas estatísticas, né? Nem nas pesquisas. Olha, eu percebo que tem duas questões aí, né, no que você traz, Joel. Tem a possibilidade de estar em isolamento, a depender da moradia que as pessoas têm, né, como é que elas podem estar isoladas numa moradia que propicia a elas estarem isoladas de uma maneira saudável psicologicamente. E tem a questão econômica que impacta grandemente a forma como as pessoas têm acesso à cidade e a forma como as pessoas também se relacionam, né? A gente, numa sociedade capitalista, acaba sempre se relacionando muito atravessado pelo consumo de objetos, né? Então, por exemplo, São Paulo sempre foi uma cidade com muitas atividades culturais, gratuitas e tal, mas isso tem a ver, isso também está localizado num certo lugar de São Paulo, né? Não é em toda a região de São Paulo que essas atividades acontecem. Isso está, enfim, isso não está acessível, por mais que seja gratuito, né? E aí, a gente, por exemplo, vê a internet como esse espaço democrático de super acessibilidade, quando na verdade também não é, né? A internet não chega igual em todos os espaços, em todos os ambientes. Então, de alguma forma, talvez a pandemia ela acirre essa sensação de desigualdade do acesso à cidade, de desigualdade do acesso ao consumo, o que faz, eu acho, a gente pensar que psicologicamente existe uma mudança na noção de vulnerabilidade, eu acho, de vulnerabilidade psíquica, né? Acho que as pessoas, por exemplo, de classe média, se sentem mais vulneráveis por estarem se sentindo isoladas e sozinhas nesse momento, e as pessoas que precisam sair na rua para trabalhar se sentem mais vulneráveis por estarem se sentindo expostas e desprotegidas, né? Então, existem noções de precarização diferentes que precisam ser levadas em conta. Cláudia, Clarice, algumas coisas, mas eu queria começar explorando a questão da mobilidade social. A população de baixa renda tinha acesso a alguns equipamentos que agora não tem mais. Como é que agora se constrói essa nova sociedade pós-pandemia? Como será a relação entre as pessoas? Se hoje você está impedido, enquanto cidadão comum, de ter acesso a alguns equipamentos que eram fundamentais para o teu lazer, para a tua compreensão e para aquele sentimento de pertencimento, né? Eu sou dessa cidade, eu faço isso, faço aquilo. Grande questão. Do ponto de vista da mobilidade, da circulação pela cidade, o que eu já consigo perceber nesses 3 meses, né, de isolamento que a gente está vivendo, é que, de fato, as diferenças se acirraram ainda mais. Por um lado, as pessoas mais ricas, as classes mais altas, continuam nas suas casas, nos bairros mais nobres, e ficam recebendo entregas, encomendas, e ficam acessando, digamos assim, o que elas acessavam antes, os espaços físicos, elas recebem nas suas casas, essas experiências de consumo. Por outro lado, a população de mais baixa renda, que exerce ou exercia, quando não perdeu emprego, a função, né, os trabalhos dos serviços, eles também circulavam pela cidade, mas por questões profissionais. Mas, apesar de haver várias atividades gratuitas, a gente sabe que havia uma clivagem. Muitas vezes, os mais ricos aqui iam nas atividades gratuitas e os mais pobres nem ficavam sabendo delas, ou, enfim, pelo fato de elas estarem localizadas em áreas mais centrais, não era um local que eles frequentavam todo final de semana. Então, a cidade já era dividida. E agora a gente percebe que ou essas pessoas mais pobres estão nos seus bairros, dentro das suas casas, e não estão saindo para irem trabalhar nas regiões mais centrais, ou eles estão circulando, mas também por motivos apenas profissionais. Então, eu vejo cada vez mais um afastamento entre as classes, e essa ideia de que na cidade todos conviviam e todos podiam circular e trocar entre si, está meio que interrompida.
Né, a Ou gente, seja, logo no começo da pandemia, eu via quem estava na rua era gente pobre que estava trabalhando, e os ricos estavam todos dentro das suas casas. E eu acho que isso é uma tendência que vai continuar, pelo menos por um tempo, porque eu acredito que, na maneira como a curva está se desenvolvendo, e a gente não sabe como isso vai, onde isso vai parar, como isso vai se desenvolver, mas vai ser de uma maneira muito peculiar devido às características da nossa sociedade desigual. Eu acredito que em algum momento os ricos vão temer a contaminação vinda dos pobres, porque lá vai ser o foco, né? ou seja, a pandemia consolidou esses muros já existentes na sociedade brasileira, que não havia diálogo entre classes sociais, né? Exato, e esse diálogo, quando ocorre, é apenas na relação de serviço, né? Joel, Vamos Não é um agora ouvir diálogo o cidadão. repórter. Agora vamos ouvir o repórter Eleutério Giovanni, da Rádio ONU, com a matéria: OMS espera ter 2 bilhões de doses de vacina contra o Covid-19 já no próximo ano. A Organização Mundial da Saúde, OMS, informou esta quinta-feira que espera que cerca de 2 bilhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 estejam a dispor até ao final do próximo ano. Será dada atenção a grupos de populações prioritárias, segundo a cientista-chefe da agência, Soumya Swaminathan. Em entrevista em Genebra, ela afirmou, no entanto, que ainda não há vacina com eficácia comprovada. We're hoping that in 2021 that we will have 2 billion doses of one or two or three effective vaccines to be distributed around the world. A representante disse que a expectativa para 2021 é que haja 2 bilhões de doses de uma, 2 ou 3 vacinas eficazes para serem distribuídas em todo o mundo. A cientista disse que o grande condicionamento não é tanto o facto de não haver vacina, mas investimentos em torno de 2 bilhões até o final de 2021. Quanto à capacidade de imunizar populações prioritárias, ela destacou que países membros precisam concordar e chegar a um consenso sobre o tema. Nesta quinta-feira, a OMS notificou mais de 8.242.999 casos confirmados e mais de 445.535 mortes pelo novo coronavírus. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Giovanni. Muito bem. Será que a população de baixa renda brasileira pode contar com essas vacinas, Franklin? Então, Joel, 2 bilhões parece que é um número muito elevado, mas não é. Esse número não é nada em comparação à população do mundo inteiro. Existem inúmeras pesquisas sendo desenvolvidas aí com relação à vacina. Esperemos que todas consigam o sucesso e cheguem a contento, porque aí realmente nós teremos várias possibilidades de combater a Covid-19. Agora, 2 bilhões é muito pouco, isso não dá nem para cobrir a população, praticamente a população da China, e olha lá, se tanto, né? É complicado isso. Eu queria aproveitar, Joel, levantar uma questão aqui para a Cláudia e para a Clarice, né? Quando a gente fala em consumo, sempre se fala da questão da quantidade, né? Que a pessoa não consome isso e sempre se trata do volume, da quantidade. Eu quero mudar um pouco esse foco. Se com essa pandemia, com essa mudança de hábitos que ocorre na sociedade hoje, se há a possibilidade de nós mudarmos a questão da qualidade do consumo, que aí é que eu acho que está fundamental. É muita gente consumindo, pouca gente consumindo muito e muita gente consumindo pouco, tá? Não teria que ter uma nova forma de se pautar socialmente e ter um consumo de qualidade possível e que chegasse a toda a população? Cláudia. Esse é o grande desafio, né? Uma sociedade desigual como a nossa. Vamos lá, Cláudia. Vamos lá. Esse é um ponto extremamente interessante que você apontou, e aí a gente pode até trazer essa ideia de consumo sustentável, né? De consumir de uma maneira sustentável, ou seja, se responsabilizar por tudo aquilo que envolve o seu consumo, então, desde a cadeia de produção daquele bem, por onde ele passou, quais são as pessoas que foram empregadas, em que condições que elas trabalharam, que recursos naturais foram utilizados e de que forma houve um impacto no que a gente chama de ambiente, né? E, enfim, mas infelizmente essa é uma consciência que ainda está, digamos assim, surgindo e está muito nichada, se a gente for pensar nas classes mais altas. Por outro lado, nas classes mais baixas, a gente percebe que durante anos, os últimos anos, foram de grande estímulo ao consumo dessas populações. Então, abriu-se meio que a porteira, as possibilidades de trazer o consumo para essas pessoas,
e até como uma própria estratégia de mercado, né, de não fazê-las pensar sobre isso, apenas fazê-las consumir cada vez mais e mais e mais, sem se preocupar muito, né? E agora a gente, de fato, está num momento muito crítico, porque se a gente for pensar na pandemia, a pandemia também é resultado de escolhas de consumo, né? A forma como o vírus se propagou e vem se propagando, tudo isso reflete as nossas escolhas enquanto humanidade, escolhas de consumo, seja o consumo alimentar, seja a questão de viagens e deslocamentos, e acredito que sim, uma das principais reflexões que a gente tem que ter a partir de agora já que a gente vai acabar consumindo, vai continuar consumindo, como barrar, né? Como é possível interromper essa cadeia, essa ampla cadeia que nos faz querer consumir cada vez mais de maneira frenética, e a gente percebe isso, as marcas totalmente desesperadas para vender durante a pandemia, seja nesse Dia dos Namorados que houve a abertura do comércio, ou mesmo antes teve Dia das Mães, e todas as marcas meio que se mobilizando para continuar vendendo experiências, vendendo não apenas emoções, um bem, né? emoções. Então, a gente tem que encontrar maneiras, e acredito que apenas coletivamente a gente vai encontrar isso, maneiras de barrar, né, de trazer a consciência sobre o que é isso que a gente está vivendo. E talvez esse momento de ficar em casa, isolado, para quem pode, e perceber que a gente usa pouquíssimas roupas, e perceber que a gente não precisa de... A gente precisa do básico para sobreviver, que é um teto, um pouco de comida e um pouco de roupa, enfim. Talvez isso gere algumas reflexões. Mas é complicado, porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, a gente percebe a força que as marcas estão vindo para querer estar presentes nesse momento, justamente que as pessoas estão abaladas psicologicamente, e o consumo pode entrar muito bem aí como uma muleta para fazer as pessoas se sentirem bem. Então, é um grande desafio. Clarice, e psicologicamente, como é que ficaria essa questão da qualidade no consumo? Essa ideia que a Cláudia traz, né, sobre a sustentabilidade do consumo é muito interessante, porque, de fato, eu acho que quando a gente acaba circunscrevendo a experiência ao que a gente tem que estar fazendo agora, né, que é a questão do isolamento, e percebe que a gente pode viver com menos, de alguma forma isso vai trazendo uma reflexão para algumas pessoas, né, e que vai, enfim, vai construindo, inclusive, outras formas de consumir, assim. Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei lembrando que, por exemplo, no início da pandemia, no início do isolamento social, se notou um uso mais abusivo de álcool, né? Um consumo maior de álcool, principalmente, né, pela classe média e tal, de estar em casa e sentir que estava todos os dias bebendo, e aí começa um certo questionamento da qualificação desse consumo, né? Tipo, mas será que é normal beber todo dia desse jeito? Mas então como é que a gente faz isso? Parece que o consumo vai atravessando outras formas de lidar com a experiência mesmo, né? Tipo, eu lembrei agora também das agências de viagens, né? Falando para você comprar antecipadamente pacotes, para você se organizar. Então, consumir essas coisas parece que faz com que as pessoas tenham um pouco de perspectiva de sair da pandemia também. Parece que as empresas, elas estão um pouco que apostando nisso, né? As marcas estão apostando nessa coisa de falar assim, olha, vai passar, consuma antecipadamente para se planejar. E isso parece que traz uma sensação para as pessoas de que em algum momento isso se normalize. Isso pode trazer também uma espécie de consciência nas pessoas. Como é que eu vou comprar uma passagem antecipada se eu não conseguir passar pelo coronavírus, né? Eu estou tendo minha existência ameaçada. Quer dizer, essa coisa, esse apelo ao consumo um tanto, o termo é meu, irracional, será que é possível nesse momento desenvolver um tipo de consciência, sobretudo na classe média, da classe média para cima? Olha, sabe o que eu lembrei, Joel? As pessoas fazendo faxinas nas próprias casas, né? Tipo, pessoas que consumiam, né, os serviços de
terceiros para limpar as próprias casas, e aí, de repente, está tendo que se haver com isso e percebendo o quanto que é trabalhoso, o que é deixar um ambiente limpo, como é que é cuidar da própria casa, tipo, quando a gente tem uma perspectiva mais otimista em relação à humanidade, a gente pensa, bom, que essa experiência possa fundar uma nova relação que as pessoas têm com os serviços das outras, que elas comecem a valorizar o trabalho, que o termo trabalho volte ao vocabulário das pessoas, né? Que elas não fiquem só falando em colaborador, prestador, serviços, entender o valor do trabalho, né? Do trabalho que aquela pessoa presta para sua casa e a forma como isso é importante. Então, eu vejo sim que em alguma perspectiva isso pode trazer uma conscientização para as pessoas, mas eu vejo também, por outro lado, às vezes uma mistura que é uma mistura um pouco de desamparo com uma certa ansiedade de voltar a um normal que era anterior e que assim, na minha visão, já estava muito adoecido e já precisava ser reconstruído há muito tempo, né? E existe uma certa tentativa desse retorno também. Tem um outro aspecto, Cláudia, que eu queria repercutir com você, também é o aumento de preconceito em relação aos mais pobres, que não cumpriram o isolamento social porque saíram de casa para cuidar da sua sobrevivência e da sua família. E eles estão sendo estigmatizados. Eles não cumpriram aí o isolamento. Sem se reconhecer que ele precisa sair para cuidar da sua sobrevivência. Exato, e sem reconhecer também que isso só ocorreu porque não houve uma política pública de garantir renda decente para essas pessoas, né? Então se desresponsabiliza novamente o papel do Estado e se culpabiliza quem está ali, é apenas a ponta de um processo de uma cadeia muito mais ampla, mais longa, que tem inúmeros agentes e inúmeras consequências, né? E isso é muito grave. E é o que eu imagino, como eu falei para você, eu acredito que isso vai se perdurar, esse preconceito e esse estigma vai aumentar até no momento em que a gente não está conseguindo mensurar, mas é óbvio que está morrendo mais gente nas periferias, nos bairros mais pobres, as condições de moradia facilitam muitas vezes a contaminação, e a gente sabe que é desses lugares que vem grande parte dos trabalhadores que servem às classes mais altas. Então, é realmente de se pensar que isso só vai aumentar, né? E é preciso um grande esclarecimento, né? Nesse sentido, até porque numa situação como pandemia também, é muito difícil a gente apontar culpados. Como que você vai provar que uma pessoa te contaminou ou não? É tudo muito invisível. Então, são processos. E como não houve uma homogeneidade nesse isolamento, porque não houve condições iguais para que todos fizessem isso, é óbvio que agora as consequências também vão ser desastrosas, ao meu ver. E o estigma vai aumentar, que já existia antes, né? Agora aumentou ainda mais. Um governo de extrema-direita como o nosso, que nós vemos aqui no Brasil agora, favorece esse clima e essa situação, Clarice. Sim, eu fiquei pensando bastante nisso, assim, que quando a Cláudia menciona, né, da questão das políticas públicas, que elas não são efetivadas, a gente não consegue, né, de fato, garantir que as pessoas possam ficar em casa, isso é efeito de toda essa ideologia neoliberal, ultraliberal que a gente tem vivido no Brasil, né, de que o indivíduo ele se faz sozinho e ele tem escolhas totalmente individuais e que se ele não está tendo essa escolha, então logo ele está errado, né? Por isso essa relação muito direta entre neoliberalismo e fascismo, né? Você responsabilizar totalmente o indivíduo pelas suas escolhas sem ter nenhuma articulação com um coletivo ou com a questão da diferença das classes, da diferença de acessos, né? E aí, o que eu percebo é que isso vai fazendo com que a gente fique achando culpados, e os culpados são sempre os pretos, os pobres e a população mais vulnerável, né?
Eu vi esses dias em algum portal de notícias que aqui em São Paulo, pretos têm 62% mais chance de morrer de Covid do que brancos, né? E isso não é biológico, isso obviamente não é biológico, não tem nada a ver com a incidência do vírus especificamente em alguma causalidade biológica. Isso tem a ver com uma forma de acesso e de cuidado de determinados segmentos da população. Há um preconceito histórico que existe na sociedade brasileira. Uhum. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do nosso site com a repórter Isabela Alves. Olá, Isabela, tudo bem? Seja bem-vinda. Quais são as suas informações? Tudo bem? Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia aos convidados e ouvintes. Bom, a primeira notícia que foi destaque no nosso portal nessa semana é de que o Conselho Nacional de Justiça está promovendo a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A iniciativa pretende encorajar mulheres que estão sofrendo violência doméstica durante a pandemia a fazer a denúncia contra os agressores nas farmácias. Outra notícia é que o número de refugiados e deslocados internos no mundo atingiu um novo recorde. Atualmente, 79,5 milhões de pessoas estão fora de suas casas devido a guerras, violência, perseguição, entre outras emergências. Para encerrar, nós temos a notícia de que o rapper Emicida e a cantora Drique Barbosa lançaram uma música contra o trabalho infantil no Brasil. A canção alerta para a possibilidade do aumento dessa violação por conta da pandemia. Essas são as notícias da semana e para ficar por dentro de mais novidades do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Obrigado, Isabela. Você volta na próxima semana. Obrigada, tchau, tchau. Olha aí, uma denúncia, Cláudia. Aumentou o número de agressões contra as mulheres durante a pandemia. Que absurdo. Sim, porque o momento de isolamento faz com que as pessoas tenham que conviver mais umas com as outras, né? Muitas vezes, não é que a agressão não existia, mas a agressão estava latente, mesmo que ela não tivesse se concretizado, as ameaças e todo o contexto já estava ali. Só que no momento em que você é obrigado a conviver por muito tempo dentro do mesmo espaço, com outra pessoa, juntando todas as questões também que a gente percebe que estão envolvendo aí, como desemprego e todas as suas consequências, né? Eu acredito que tende a aumentar mesmo, mas a gente não pode esquecer que a nossa sociedade é extremamente violenta, feminicídio ocorre e ocorreu desde sempre, e já se havia medido, né? Acredito que a última medição antes da pandemia era a cada 4 minutos uma mulher é assassinada, e agora só contribui para aumentar mesmo. Então, é importante haver iniciativas de denúncia, mas também eu acredito que não apenas as iniciativas vão ajudar, né? Porque são muitos fatores aí que estão envolvidos, né? A própria não possibilidade das mulheres saírem de casa num momento como esse e você não ter de novo uma política pública de acolhimento desse tipo de situação torna tudo ainda mais grave, né? Porque você imagina, uma mulher realiza uma denúncia. E aí, como é que vai ser? Como que vai tirar o cara da casa? Como que vai ser esse processo, né? Como é que se constrói um novo momento na vida da mulher, Clarice, quando ela é alvo de agressão durante a pandemia? Nossa, é uma pergunta, hein, Joel? Porque eu acho que a vulnerabilidade, né, já fica tão mais difícil, porque uma coisa enfim, numa situação normal, isso já é um absurdo e já é muito complicado de lidar, né? Imagina, sei lá, mas pelo menos tinha talvez essa possibilidade de ser, né, sair, expulsar a pessoa, enfim, pensar outras estratégias. E agora essa perspectiva de ficar em casa e de ter que lidar mais cotidianamente com isso, eu também fico pensando se, de alguma forma, a pandemia não só deu vistas a algo que já cotidianamente acontecia de alguma forma, de alguma maneira, sabe? Então, assim, acho que se acirra, sim, acho que tem um aumento, mas em lugares que já acontecia esse tipo de violência, né?
É uma loucura, né? Me ocorre muitos amigos antes da pandemia dizendo, olha, eu só queria algum instante com a minha companheira e tal. Agora, com o isolamento social, há a oportunidade de ficarem juntos e aí aumenta as agressões contra as mulheres, tá? Eu acho que sabe precisa discutindo a relação entre homem e mulher, sobre um novo paradigma, né, Cláudia? Exato, assim como a Clarice falou, a semente já estava lá, né? Os conflitos já estavam latentes, só a pandemia só foi a chance de fazê-los transbordar. E, de fato, a gente está num momento de repensar as relações, repensar o papel dos papéis de gênero, essa questão das tarefas domésticas também deve ter trazido muito conflito, né? Imagino. E são muitas questões que entram em jogo aí. Realmente, essa pandemia está trazendo à tona várias questões sociais que estavam meio que escondidas ou camufladas, e agora elas estão totalmente expostas. E relações de gênero, relações de desigualdade, exploração, a forma como a gente lida com as pessoas que prestam serviços, a ideia do trabalho, tudo isso são elementos que a pandemia está jogando essa luz para que a gente, enquanto sociedade, talvez consiga refletir e mudar alguma coisa, né? Muito bem, Franklin, como se reinventar durante a pandemia, descobrindo um novo homem na pós-pandemia, na perspectiva masculina, claro. É verdade, eu acho que, de uma certa forma, todos, né, homens e mulheres, estão tendo que se reinventar, né? Eu acho que tem que se aproveitar esse momento de pandemia para se pensar um pouco no seu papel no mundo, no seu papel nas relações, tanto de homem e mulher, como relação do ser humano com as outras pessoas da sociedade. E, de uma certa forma, Joel, até aproveitando a sua questão, eu quero que inserir que o Observatório do Terceiro Setor, de uma certa forma, está tentando contribuir com essa questão, com essa reflexão. No início da pandemia, o Observatório do Terceiro Setor lançou a campanha Observatório na Quarentena, né? Como a pandemia se estendeu e o isolamento também, nós também seguimos com a nossa campanha, né, Observatório na Quarentena, que tem como objetivo ouvir nossos leitores e os seguidores sobre como eles estão sentindo durante esse momento de isolamento social, por meio de enquetes feitas tanto no Facebook como também no Instagram. Além disso, nós do Observatório, nós também estamos publicando vídeos de especialistas sobre várias áreas do conhecimento, né? Para sanar dúvidas, para compartilhar informações, para que as pessoas, né, todos e todas, possam passar por esse momento da melhor forma possível, porque realmente não está fácil para ninguém esse momento de pandemia. E eu faço um convite, Joel, para que as pessoas nos sigam em nossas redes sociais, tanto no Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, como no Instagram, @Observatório 3 Setor. E falando nas redes sociais, nós fizemos algumas enquetes. Nas últimas enquetes que nós fizemos, nós perguntamos aos seguidores se eles já perderam alguém para a Covid-19. E pedimos que compartilhasse esse momento de perda por meio de comentários. Um desses comentários foi feito pela Júlia Paixão, que ela disse o seguinte: exatamente na minha família, não, mas sou enfermeira e já vi várias famílias destroçadas pela perda de um ente querido pela Covid. A Juliana trabalha no Hospital Municipal, doutor Tabajara Ramos, que fica lá em Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo. E eu aproveito até para que a Clarice e também a Cláudia digam como que elas estão se sentindo nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento social, e também se alguém próximo a elas foi atingido pela Covid-19. Olha, no meu caso, ninguém próximo foi atingido. Eu até tive pessoas que pensaram já ter tido por conta de sintomas de gripe meio graves e tal, mas não era, foram testar e não era Covid. Mas, assim, no consultório eu tenho escutado pacientes que tiveram contato, tiveram pessoas próximas que foram atingidas, ficaram muito mal, mas que não
não chegaram, né, a ter os sintomas mais graves da doença, assim. O que eu percebo é que, pelo menos no ambiente privilegiado que eu vivo, as pessoas estão mais conscientes e preocupadas com tudo isso, o que dá uma sensação de viver numa bolha, mas que de alguma forma acaba sendo acolhedora. Assim. Da minha Cláudia. parte, sim, Franklin, da minha parte, eu tenho uma prima que foi diagnosticada, mas já está curada, ela não teve muitos sintomas graves, ficou em casa mesmo. Eu mesma tive uma gripe muito forte, que eu não sei até hoje o que foi, mas no começo de março, uma semana antes de estourar a quarentena, e eu vou ficar sem saber se era Covid ou não, de qualquer forma eu estou me cuidando como se eu não tivesse tido, né? Mas não dá para saber, porque foi realmente uma coisa muito diferente de tudo que eu tive antes, uma dor no corpo, um cansaço incrível, assim, que eu nunca tinha presenciado. E, enfim, mas o que a Clarice falou da questão da bolha, eu acredito que é muito real, porque, de fato, são poucas as pessoas, dentro também do meu círculo, que relatam, e quando relatam, conseguiram se recuperar. E a maioria das pessoas da minha bolha está conseguindo ficar isolada em casa. E se a gente vai para outras classes sociais, com certeza haverá muito mais relatos de pessoas que adoeceram e até vieram a falecer devido à Covid, justamente por essa desigualdade, né? São as pessoas que estão mais expostas, infelizmente, a não ser que se tenha médicos na família, enfermeiros, enfim, aí o relato muda. Mas, fora isso, eu acredito que é o que vai acontecer. Se a gente pergunta para as pessoas de classes mais altas, é menor a chance de ter alguém conhecido que tenha adquirido Covid e que tenha falecido, do que se a gente perguntar para alguém que mora na periferia. Então, Você vai sabe, ficar esse Cláudia, recorte. Sim. a primeira pergunta da nossa enquete, lá atrás, logo no comecinho, em abril, no início da pandemia, era os efeitos psicológicos e econômicos. Que impacto eles tiveram na vida das pessoas? Como vocês estão dizendo que pertence a um grupo privilegiado, que impacto psicológico teve a pandemia? Você falou de uma gripe, mas psicologicamente, como é que você se sentiu isolada? E esse isolamento não é da tua vontade, mas é coercitivo para preservar a sua vida. Da minha parte, eu acredito que eu me sinto mais isolada na questão de acesso à cidade, acesso aos espaços. É de fato como se uma parte da minha cidadania, da minha possibilidade de ir e vir, fosse interrompida. Isso realmente é muito impactante. E também eu me impactei muito de ver, como eu falei para vocês, que no fundo quem está se expondo, os trabalhadores que estão fazendo a coisa circular, a gente receber os bens, a gente receber comida, todos eles estão expostos e sem nenhum cuidado e sem nenhum suporte, e ver que assim, me afetou psicologicamente ver a situação política, social e econômica do Brasil nesse momento, a maneira como a gente está lidando com isso enquanto sociedade. A gente não está sabendo lidar. Mais nesse sentido. Justamente porque eu me considero até já uma pessoa bem reclusa e eu não vivia na rua, eu não tenho muito excesso quando estou fazendo trabalho de campo, esse negócio de ficar falando com muita gente. Então eu já vivia de uma maneira mais reclusa. Então isso não me afetou muito, me afetou justamente essa interrupção, né, desse ir e vir, e essa situação que a gente observa na sociedade como um todo. Essa questão que nos deprime, né, enquanto cidadãos, de ver a situação do nosso país nesse contexto. O que mais afetou psicologicamente você, Clarice? Olha, eu acho que o que mais afetou foi essa dificuldade em sair de casa, né? Acho que essa falta de experiência do espaço público, que eu sempre gostei muito de frequentar, eu acho que a mudança dos atendimentos, né, para o atendimento online, foi bastante exaustivo, é bem cansativo, assim.
mas a sensação de tempo muda muito, né? Eu acho que isso afeta bastante, assim. Tem horas que você não sabe... Eu estava contando na minha agenda, eu estou há 15 semanas em isolamento, né? Bem desde o início da pandemia, eu estou em isolamento social e tal. Às vezes parece que não faz tudo isso de semanas, mas que as semanas são muito longas, né? Parece que a nossa relação com o tempo e com a rotina fica bastante alterada. Então, um pouco isso. Franklin. A situação realmente é bem complexa, né? Eu queria colocar uma questão, tanto para a Cláudia como para a Clarice, retomar, na verdade, né? A população C e D, realmente ela é meio que excluída dessas pesquisas de consumo, em geral. A gente sempre consegue ler muito mais as pesquisas das classes A e B, né? E, no entanto, as classes C e D, elas sempre ficam meio que excluídas dessas pesquisas. Que efeito para essas pessoas, né, às vezes até tomar contato até pela mídia, né, pela forma como essas pesquisas são divulgadas, como é que elas se sentem quando elas se sentem excluídas também nos estudos e nas pesquisas? Porque elas vivem num momento de exclusão, né? Na relação do consumo, quer dizer, ou seja, isso para elas é patente e evidente porque elas não estão consumindo, ou elas consomem muito pouco. Agora, no entanto, há uma outra exclusão, né, nessa situação, que é a exclusão de nem ser objeto de estudo aprofundado, né? Tanto como foi colocado aqui nas questões anteriores, tanto do que a Cláudia ou a Clarice colocou, as campanhas que são feitas pela mídia, né? Olha, reserve já a sua passagem, o seu hotel, para você viajar, para você fazer isso, fazer aquilo. Isso está muito distante dessas pessoas. Ou seja, elas sofrem de uma segunda exclusão, né? A primeira exclusão é a exclusão do consumo em si, e a outra que elas nem se passa, né, nessa indústria do consumo a possibilidade de serem incluídos, né? Elas serem incluídas nessa situação. Gostaria de saber da Cláudia e da Clarice como é que elas veem essa situação dessa classe C, D e até mais na classe E, ser excluída, inclusive, dessa questão de estudo até do consumo. Vou começar lá para os idos de 2009, 2010, quando eu lancei o meu livro sobre o consumo popular, que foi fruto da minha dissertação, que justamente buscou investigar e pesquisar esse público que estava começando a ter acesso ao consumo. A situação era um pouco diferente. As marcas, os mercados, as empresas estavam loucas para conhecer esse público, porque finalmente elas perceberam que esse público tinha poder de consumo, tinha poder de compra e enfim, iria dar lucro para elas. Só que isso foi acho que até meio em função da crise econômica, né? Que o pessoal teve que se voltar internamente, né? A marolinha que o presidente Lula falou aqui vai chegar a marolinha só, né? Da crise econômica de 2008, né? Sim, o capitalismo ele precisa a todo momento buscar novos públicos, buscar novos consumidores, e aí foi a vez da chamada classe C naquele momento, né? E as pessoas com quem eu conversava e que eu fazia pesquisa, elas de fato estavam descobrindo um mundo novo e se viam de fato invisibilizadas, porque a maioria dos produtos até hoje não conversa com elas. Se vocês forem olhar, principalmente esses produtos de tecnologia, aplicativos, é muito óbvio que quem desenha esses aplicativos não tem contato nenhum com a realidade da população brasileira, que mal consegue ler, interpretar um texto, não entende termos em inglês, e mesmo assim acaba muitas vezes consumindo esses aplicativos. Então, por um lado, tem essa invisibilização desse público, por outro, o capitalismo precisa desse público para conseguir sobreviver. Então, a gente está nessa contradição. Da parte desse público, o que eu posso dizer é que eles sempre se sentiram assim. Então, isso não é nenhuma novidade. A grande novidade é que foi dado a eles um acesso, mas um acesso você pode consumir, mas dessa forma, né? Via crédito, via endividamento, você pode consumir determinados signos e produtos que remetam
a classes mais altas, mas você vai apropriá-los e usar no seu contexto, que é totalmente diferente. Então, havia e continua havendo estigma das classes mais altas da maneira como as classes mais baixas consomem, né? E sempre vai haver, porque precisa dessa diferenciação social para que uma classe se coloque acima da outra em termos simbólicos, né? E, enfim, e a gente está nesse momento agora em que talvez esse público perca um pouco do seu poder de consumo devido ao desemprego e toda essa crise que estamos atravessando, e eles, de fato, são os mais atingidos, né? E a gente vê que, de fato, essa inclusão não deu certo porque foi só pelo consumo. Não foi uma inclusão, de fato, cidadã. Embora muitos tenham ingressado no ensino superior público por políticas de cota, isso realmente foi um impacto importante, não deu tempo, eu acredito, até agora, para formar uma nova consciência, uma nova geração de pessoas que se colocam nesse papel de que eu vim desse lugar e eu sei falar sobre ele e eu tenho voz. Então, a invisibilização, infelizmente, continua, e no contexto atual que estamos vivendo, o governo também não quer dar voz a esse público, né? Joel, estamos a 5 minutos. Lembrando que o importante também é que nós temos 12 milhões de desempregados e esse recorte atinge a classe média também. Clarice, você quer responder a pergunta do Frank? Eu me sinto contemplada pela Cláudia, assim, eu acho que... Muito bem. Olha, eu tenho 5 minutos, como o Frank me falou. Frank, fechamos mais uma edição do nosso programa. Perfeitamente, eu acho que é importante a gente pensar no consumo de uma forma qualitativa. Bom, as conclusões finais das nossas duas convidadas. O que de mais importante você acredita que vai acontecer com a sociedade brasileira pós-pandemia em relação ao consumo e à consciência de pertencimento? Clarice. Nossa, eu acho... o que eu desejo é que isso, de fato, gere uma transformação em relação a pensar um consumo sustentável, a pensar novas formas de se relacionar, que, de fato, possibilitem relações não tão fetichizadas, né? Isso é eu acho que existe um esforço muito grande ideológico para que as coisas continuem sendo as mesmas. Você é otimista, Cláudia? Que transformações você espera que a sociedade brasileira possa produzir pós-pandemia? Então, de uma parte, eu compartilho a minha opinião com a Clarice, de que, fato, o que eu desejo talvez não se concretize, porque tem um esforço de manutenção da situação. Mas, por outro lado, eu acredito que a crise econômica vai vir de uma maneira tão forte que não vai haver maneira de escapar disso e as pessoas vão acabar tendo que repensar os seus hábitos de consumo e repensar a forma como elas lidam com essa questão de adquirir bens. Por que eu estou adquirindo? Qual é o sentido disso? Né? Então, a reflexão acho que está disponível a assim, todos que estão vivendo esse momento. E quem não está pensando nisso, eu acredito ainda que talvez seja atingido economicamente e seja obrigado, então, a refletir mais sobre isso. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Cláudia Chirré, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pesquisadora de temas como consumo, tecnologia e finanças. Clarice Pimentel Paulão, doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. E nós ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.